Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, mais um vídeo aqui, semanal, tá? Explicando a palavra de Deus e principalmente para aumentar a sua fé e sair e fazer vocês saírem da religiosidade, meus amados irmãos. Tem assuntos aí sobre a Bíblia que às vezes a pessoa interpreta errada, de uma maneira exagerada, e isso acaba prejudicando toda a sua conduta cristã e a sua vida pessoal também. E por que o título aqui envolve o carnaval e o que tem a ver com a palavra que eu vou ler, que é de Êxodo, capítulo 16. É cheio de versículos, meus irmãos, mas eu vou tentar explicar ponto a ponto, de maneira meio rápida, assim, para poder explicar outras coisas, que vocês vão poder ver que as coisas estão conectadas uma com as outras, né? Então, meus amados irmãos, olha só. Esse período, eu estava lendo ali que aqui no Rio de Janeiro, né? Teve um presidente da escola de Samba Salgueiro aí que exaltou o patrono deles, que é um contaventor, e eles, parece que houve discussão lá, em negócio de quem ganhou o carnaval, essas coisas assim, e chamou de quadrilha de canalhas, ou seja, eles mesmos lá, e eles não usam um voto eletrônico não, ainda é escrito num papel, envelopado, fechado, e conferido, né? Aí a Acadêmicos da Grande Rio, que foi campeã ano passado, usando aquele demônio na avenida lá, todo vermelho, estava reclamando porque tiraram 2 décimos da bateria dele, porque mesmo a Grande Rio ficando em sexto, quinto, a bateria sempre tirou nota 10, sempre. Aí eles resolveram tirar 2 décimos da bateria lá e deu a vitória para tal da Beija-Flor de Nilópolis. E um monte de gente lamentando. Meus amados irmãos, olha só, eu até postei no Facebook. Uma festa da carne profana, recheada de demônios, patrocinada e gerenciada, meus irmãos, por verdadeiros barões do crime e da contravenção. As pessoas estão pedindo honestidade em julgamento. Eu não aguento isso não, meus amados irmãos. Movimenta muito dinheiro, essas coisas assim, né? Movimenta muito recurso, turismo. Mas, meus irmãos, é uma festa completamente profano. Esse feriado de carnaval, eu não viajo em época de carnaval, essas coisas assim, né? Já fiz muito isso. E eu senti que aquilo ali não ficasse. Primeiro que eu não gosto de nenhum local lotado, entendeu? Eu sempre tive assim, vamos dizer, esse repúdio de coletividade. Não é que eu seja um antissocial, meus amados irmãos, mas eu não gosto de praia lotada, eu não gosto de nenhum local lotado. Por exemplo, no dia dos namorados, as pessoas levam as suas esposas, suas namoradas para jantar e ficam enfrentando fila em restaurante. Aí você vê também que tem pessoas que acabaram já de fazer a refeição, sabendo que tem pessoas na fila, mas ficam lá enrolando, enrolando, enrolando. Por quê? Porque já conseguiram o lugar. Então, meus amados irmãos, esse negócio de coletividade, vai todo mundo para o mesmo lugar. Quem estabeleceu isso? Quem é que falou que no carnaval aqui no Rio de Janeiro a gente tem que viajar para a região dos lagos? Fez sol todos os dias de carnaval. Então, é muita postagem no Facebook, né? Praia lotada, essas coisas assim, meus amados irmãos, aquilo não é para mim. Mas eu não vou ficar criticando quem gosta de ir, não. Eu sou um liberto do sistema, entendeu? Eu sou liberto desses comportamentos coletivos. Mas eu não posso obrigar, né? E nem posso criticar quem ainda está nesse sistema. O objetivo dos meus vídeos é falar uma coisa que me libertou e que me traz bênção. Então eu usei esses dias, eu vi uma postagem também dizendo que o brasileiro não é baseado em pesquisa não, mas é baseado numa verdade. A maioria dos brasileiros não gosta do carnaval em si. Eles gostam dos dias de feriado. E, na verdade, o feriado de carnaval é só na terça-feira, mas eles emendam a sexta, o sábado, o domingo já é mesmo, a segunda, a terça e a quarta. Quarta, alguns trabalham depois de meio-dia, não sei como é que está agora, e outros enforcam mesmo. E tem gente mais abastada que enforca também a própria quarta, a quinta e a sexta, o sábado e o domingo, só volta na segunda-feira. Por isso que esse movimento ontem, hoje e amanhã provavelmente será mais fraco para mim. Mas eu usei esses dias, meu irmão, eu estou sentando piso lá em cima na casa, né, que a obra ela já está saindo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu mais gostei é o silêncio, meus amados irmãos, a rua, assim, sabe? Que tem 2 bares
os dois fechados, não teve uma viva alma, nem cachorro na rua. Eu falei, que maravilha, tinha que ser, esse feriado tinha que ter mais vezes por ano. Então, meus irmãos, o que eu estou falando é o seguinte, o que vem depois? Agora vem aí um monte de boato, dizendo que vai vir um novo coronavírus, que não sei o que. A minha esposa até tá querendo comprar mais ivermectina, né? Esses remédios que realmente combatiam essa tal doença aí e que foram proibidos. Teve médico que divulgou isso aí, baseado nos estudos que ele fez, e teve a porta da casa dele chutada, a porta do consultório dele chutada. Por quê? Por um monte de gente, por causa de um presidente chamado Jair Bolsonaro, que teve a coragem de falar do tratamento alternativo, que eu tomei, muita gente tomou, e combateu realmente os sintomas dessa doença, tá? Se é que ela existe, tá? Eu boto essa dúvida, mas isso aí é para outro vídeo. Mas eu tô falando que, diante de um desconhecido, de um fato desconhecido, a gente vem com soluções práticas. Mas não, eles vieram com essa tal vacina aí que agora está causando um monte de morte todos os dias. E agora estão descobrindo que essa vacina aí foi uma verdadeira farsa. Aí a imprensa não está falando nada, por quê? Porque ela é cúmplice e ela recebeu dinheiro para isso. Isso é um plano de redução populacional, queira você acreditar ou não, queira você achar que isso é teoria da conspiração ou não. Quanto mais tempo vocês ficarem resistindo à verdade, vai ser pior para vocês, que agora estão atingindo a sua vida e não só o seu comportamento cultural, filosófico, espiritual. Tá me entendendo, meus amados irmãos? Então, eu sempre prego aqui a fé e a segurança, que mesmo na época desse fecha tudo, na época do pânico, do corre-corre, de pessoas mortas com respirador sufocado, exagero, essas coisas assim, eu sempre confiei em Deus, tá? E o Senhor sempre me deu paz e sempre me proveu. Não ganhei do jeito que eu ganhava, tive uma redução no meu orçamento familiar, mas eu não deixei de comer, eu não me deixei de beber, eu não deixei de beber água, tá? E não deixei de me vestir, que são coisas básicas que o Senhor garante. Então, com base nisso, vamos aqui no livro, para o vídeo não ficar muito longo, olha só. O livro de Êxodo, no capítulo 16, diz assim a palavra do Senhor. Partiram de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês depois que deixaram o Egito. Eu fiz uma série de vídeos ano passado sobre as 10 pragas de Egito, série de 6 vídeos, vale a pena você ver, você que não viu. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. E os filhos de Israel clamaram com Moisés e Arão: antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximo às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente nos trouxesse aí do deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Meus amados irmãos, o Senhor, ele ouviu o clamor do povo e ele levantou Moisés, que é uma representação de Jesus Cristo, e Arão, que é uma representação do pastor da igreja, ou do padre, no caso da igreja católica original, né? E começou a tirar eles do Egito. O Egito é o mundo, começou a tirar eles do sistema. Mas o problema é que esse povo reclama muito, eles têm uma facilidade de virar as costas para Deus impressionante, meus amados irmãos. Então Yahvé disse a Moisés: eis que farei descer pão do céu, sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha a prova para ver se anda ou não na minha lei. No Evangelho de João, Jesus ele fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então Jesus, além de ter tirado eles do sistema através de Moisés, ainda enviou Jesus Cristo para pastoreá-los, para orientá-los. Porque a gente, meus amados irmãos, a gente estava, igual eu estava, assim, com o sistema até o pescoço, envolvido nas coisas do sistema até o pescoço. Quando você sai de um sistema desse, que comanda a sua vida e a vida dos seus antepassados, seus pais e seus avós, você tem que ter uma assistência espiritual perfeita. E essa perfeição, ela vem de Jesus Cristo. Porém, ele está botando a prova, vou descer o ponto do céu. Porém, no 6º dia, trarão para serem preparados 2 tantos que recolham nos outros dias. Então Moisés e Arão demonstraram toda a comunidade israelita ali reunida. À tarde sabereis que foi o Senhor quem fez sair da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto Yahvé ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, contudo, o que somos para que reclameis contra nós? Disse mais Moisés: o Senhor vos dará essa tarde carne para comer,
e pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele. Porquanto nós, o que somos? Não são contra nós a vossa murmuração, e sim contra a pessoa de Yahvé. Assim como Jesus falou para ainda Saulo, no caminho de Damasco, ele cegou com a luz, e diz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É a mesma coisa quando você reclama, é o contrário, tá? Você está pensando que você está reclamando do pastor, da igreja, da Bíblia. Não, você está reclamando contra o próprio Senhor. Se você não está sabendo interpretar, ou você está sendo enganado, meus amados irmãos, dentro de uma igreja evangélica, católica, o Senhor não tem nada a ver com isso. Está entendendo? A própria palavra diz que as escrituras não são de particular interpretação, porque não foram produzidas por homens, e sim por homens inspirados por Deus. Ou seja, não foi obra de uma mente humana, não foi uma obra de ficção. Só que Deus precisou de seres humanos ao longo da história para escrever os 66 livros que compõem a Bíblia. E fora os outros apócrifos também, tá? Então disse Moisés a Arão: dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: aproximai-vos da presença do Senhor, pois ele ouviu vossas queixas. Ora, quando Arão falava com toda a comunidade israelita reunida, eis que olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor surgiu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, afirmando: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Diz ele, pois, que ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus. E no final daquela tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas aves que cobriram o acampamento. No dia seguinte, ao alvorecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou a camada de orvalho que caía, flocos semelhantes a geadas estavam depositados sobre a areia do deserto. Assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava aquela coisa no chão. Explicou-lhe Moisés: isso é o pão que Yahvé vos deu para vos alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: cada chefe de família colha dele o que basta para comer um homem, ou seja, um jarro, para cada pessoa que habita em sua tenda. Os filhos de Israel fizeram como lhe foram orientados e recolheram uns mais e outros menos. Quando mediram com o homem a quantidade de jarros colhidos, aconteceu que quem tinha pego muito não teve demais, e também não faltou nada para os que havia recolhido pouco, aleluia. Cada um acabou colhendo na medida certa, o quanto precisava de fato. Tem gente que come mais e tem gente que come menos. Eu vou explicar essa passagem aqui, o que Deus aproveitou para mostrar para nós, o sistema que ele criou. Em poucas palavras, para ver que vocês entendem, em simples palavras, que também é o objetivo do vídeo. Mas eles não deram ouvido a Moisés, e algum guardava para o dia seguinte certa provisão. Porém, aquele alimento criou bichos e começou a cheirar muito mal, e por isso Moisés indignou-se contra ele. Colhiam, portanto, esse alimento manhã após manhã. Cada um pegava o quanto podia comer, e quando o sol fazia sentir seu ardor, o floco se derretia sobre o solo. Ora, no sexto dia, colheram pão em dobro, 2 homens jarros por pessoa, e todos os líderes da comunidade foram comunicar isso a Moisés. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, meus amados irmãos. No sexto dia, Deus falou que vai mandar o alimento todos os dias. Eu já falei para vocês que toda vez que a gente sente sono, uns dormem mais cedo, uns dormem 8 horas da noite, outros dormem 10 horas da noite, outros dormem 2 horas da manhã, 1 hora da manhã. Mas eu já expliquei que quando a pessoa acorda de manhã, a sensação que teve é que o dia de ontem, quando ela se deitou para dormir, e a hora que ela acordou, a sensação é que passou alguns segundos ou alguns minutos. Mas na verdade ela dormiu 6, 7, 8 horas seguidas. A ciência explica que nesse período do sono o cérebro apaga, porque não tem mais movimento no corpo. Então quando não tiver mais nenhum movimento no corpo, o cérebro apaga. Por isso que eles falam para caminhoneiros que trafegam de noite, para eles mascar um chiclete, alguma coisa assim, porque enquanto estiver movimentando qualquer músculo do corpo, o cérebro não consegue apagar completamente. Só que esse apagão é chamado na Bíblia também de pequena morte, porque Paulo ele fala de você se entregar ao sacrifício todos os dias, entendeu? E entregar um corpo santo para um culto racional. Então a gente morre todos os dias. O sono da gente é para a gente morrer todos os dias. E de manhã a gente acendeu um incenso. Isso é muito interessante, irmão, que ele deixou principalmente no Pentateuco. Aquela parte do sacerdote, que somos nós, né, na substituição espiritual, de acender o incenso, ou seja, você orar de manhã. Eu já agradeço a Deus antes de abrir os olhos, porque eu não sei se eu estou morto, se eu estou vivo. Eu não sei o que aconteceu durante o sono, irmão. Muita gente morre durante o sono.
Então, antes de eu abrir o olho, que eu vejo ao meu redor que eu estou vivo, que o outro dia veio, e assim durante 48 anos, quem abriu vai ser 49, eu agradeço ao Senhor. Porque se eu acordei vivo, Ele tem algum propósito na minha vida. Assim como se você acordou vivo, Deus também tem um propósito na sua vida. Porque lembre-se, estatística mostra que de hoje para amanhã, 185 mil pessoas no mundo não vão acordar. De uma maneira ou de outra, seja por acidente, seja morrendo numa cama de hospital, seja de velhice, seja de um ataque cardíaco, seja de um câncer que vai vencer a batalha contra a vida. Então, se você acorda é porque você tem um propósito. Está me entendendo? Então, essa é a pequena amostra. Então, Deus, Ele aproveitou esse período aqui para estabelecer também os dias de trabalho da semana. Olha, Jesus, Ele fala assim, ó, já basta o dia de hoje com as suas maldades. Ele está falando, que é o ditado popular, o amanhã a Deus pertence. Então, Deus está prometendo que Ele vai mandar as provisões todos os dias enquanto você viver. Então, não adianta você fazer aqui igual a pessoa do versículo 18 aqui, que começou a pegar demais para guardar. Tem coisas, meus irmãos, que você não pode acumular. Tu tá me entendendo? Porque Deus manda na medida certa. Eu pode ver aqui que eu acabei de ler que uns pegaram mais porque eles comem mais, por causa do biotipo, entendeu? Do corpo, ou número de famílias na tenda, então eles têm que pegar mais. E os que pegaram de menos, ele falou assim, tanto que pegou de mais não sobrou e o de menos não faltou. Porque Deus dá as coisas na medida certa. Então ele aproveitou também, estabeleceu também um descanso, que eu vou ler aqui, né, que já passou da metade do capítulo. Ele estabeleceu que tanto a terra quanto nós, seres humanos, também tem um dia de descanso. Você vai ver, ó. Só que o pessoal aqui estava colhendo dobrado e Moisés deu uma chamada. Ele falou assim, cara, Deus falou, só na sexta, no sexto dia, vocês escolhem dobrado, porque sábado é o dia do descanso. Vocês vão entender. Ora, no sexto dia colheram pão em dobro e 2 homens por pessoa, e todos os líderes da comunidade foram comunicar isso a Moisés, que lhe esclareceu, eis que ordenou o Senhor, amanhã é dia de repouso sagrado, o Shabá, o sábado consagrado ao Eterno. O que quiser desassar esse alimento no forno, assai, o que desejar cozer em água, cozeio, mas tudo que sobrar separai, guardando para amanhã do sábado. E assim procederam, guardando o alimento colhido até a manhã seguinte. Continuando. Como Moisés ordenara, e não cheirou mal e nem criou qualquer bicho. Ou seja, aquilo que eles estavam guardando durante os outros 5 dias, se eles guardassem para outro dia, cheirava mal. Mas o que Deus ordenou no sexto, para pegar dobrado, não. E você vê que as coisas vêm de Deus, estabelecida por Deus. Então ordenou-lhe Moisés, comei hoje, porque este é o dia de Shabá, sábado do Senhor. Portanto, não achareis alimento depositado sobre o solo do campo. 6 dias o recolherei, mas o 7º é o dia do Shabá, sábado, e não encontrareis no chão. Mesmo assim, no 7º dia saíram alguns dos povos para colher, porém de fato não acharam, os desobedientes. Meus irmãos, a igreja adventista, ela cria uma mística em cima disso, que eu vejo muita gente seguir, e muita gente está se libertando também. Eu conheci gente, por exemplo, que não pagava nem recebia nada no dia de sábado. O sábado que eu estou falando depois da sexta-feira e véspera de domingo, né? Hoje é quinta-feira, não é isso? Então, depois da manhã, vamos dizer assim. As pessoas fazem uma mística em cima desse negócio. Meu irmão, Shabá, o significado de Shabá, que a Shabá é a palavra grego, em grego, realmente significa sábado. Tá? Pelo calendário ocidental nosso, aqui, né, do hemisfério sul principalmente, esse Shabá, hoje, no Ocidente, no Brasil, vamos botar o Brasil, é no domingo. Porque o livro de Daniel diz que Satanás também veio mudar os tempos e as leis. Porque, qual o intuito? De confundir as profecias e fazer com que o povo não esteja preparado para o grande dia do Senhor. Então, Shabá significa descanso. E eu já expliquei, por exemplo, mesmo no Shabá domingo ou sábado entre os judeus, se esse homem for na rua, se ele for num bar, se ele for numa farmácia, se ele for numa padaria, se ele for num posto de gasolina, se ele for num hospital, ele vai encontrar pessoas uniformizadas trabalhando ali. Entendeu? Por quê? Essa pessoa da padaria, do mercado, que está trabalhando no domingo, que é o Shabá, ou no sábado, elas vão folgar terça ou quarta. Então, terça, quarta, quinta,
É o dia do Shabá daquela pessoa, porque Shabá não é para você guardar o sábado, é para você descansar, meus amados irmãos. Deus está falando que não adianta você trabalhar igual workaholic, você vai arrumar até problema de saúde, e isso serve para a terra também. Pelo ser humano quebrar isso, você pode ver que de 7 em 7 anos, de 70 em 70 anos, de 49 em 49 anos, de 700 em 700 anos, de 490 a 490 anos, só múltiplo de 7, há uma grande crise mundial econômica. Por quê? Porque Deus estabeleceu isso como estatuto perpétuo. Ou seja, se isso for quebrado, vem maldição. Ele só está falando para você. Tem gente que folga 2 dias, tem gente que trabalha só de segunda a sexta. Aí folga 2 dias, mas no Ocidente o Shabá, o dia do descanso, é domingo. Entendeu? Nesse dia ele foi criado para você louvar ao Senhor. Porque Deus ele fala em Gênesis que criou o homem no 6º dia e no 7º ele descansou. Quando você vai ver Jesus lá debatendo com os judeus, ele diz assim, ó, meu pai trabalha até hoje e eu também, porque um espírito não se cansa. Então o que Deus está falando ali em Gênesis? Ele está falando do nosso descanso. Ele deu 6.000 anos para a humanidade na Terra. Entendeu? O sistema, né? A coisa. E o 7º é o que a gente chama de milênio. É quando Cristo volta, nosso corpo será glorificado e a gente vai descansar. Porque como eu te falei, Deus só vai descansar mesmo ou quando Satanás estiver selado por 1000 anos na volta de Cristo e principalmente quando ele for jogado, né, segundo Apocalipse 22, eternamente no lago de fogo e enxofre, que ele vai saber que esse ser maligno não vai mais perturbar a melhor criação dele. Então ele vai poder descansar conosco. Então o período de descanso é para nós, aqueles que têm fé em Cristo. Vocês entenderam esse negócio do Shabá de uma vez por toda? Não entra nessas coisas não, irmão. Ah, eu não recebo essas coisas. Isso é religiosidade, irmão. A religiosidade atrapalha. E também é uma hipocrisia, né? Vede que o Eterno vos deu o Shabá sábado, por isso vos dará o 6º dia, pão por 2 dias. Cada pessoa fique onde está, e ninguém deve sair de sua habitação no 7º dia. Então o povo descansou no 7º dia. E a casa de Israel deu aquele alimento o nome de maná. Aquele pão era branco, como semente de coentro, e tinha gosto de bolo de mel. Aleluia, Senhor. Mel na Bíblia é a alegria da conversão. O pão é Jesus Cristo, quando ele te converte, Jesus. Ele alimenta a sua alma, irmão. Disse Moisés, foi isso que o Senhor ordenou, enchei desse alimento um jarro equivalente ao homem, a fim de conservá-lo em vossas futuras gerações, para que possa ver o pão que vós dei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Então Moisés orientou Arão, toma um vaso com capacidade para 2 litros, enche de maná, coloca diante do Eterno, a fim que seja guardado dos vossos descendentes, e que seja guardado para nossos descendentes. Como Yahvé havia ordenado a Moisés, Arão depositou diante da arca do testemunho para preservá-lo. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegar às fronteiras de Canaã. E homens já equivaliam 1/10 parte de efa, uma arroba. Meus amados irmãos, olha só. A gente está... Por que eu comecei esse vídeo falando de carnaval, agora a gente está falando negócio de sábado? Porque Deus estabeleceu um sistema para nós, um manual para a gente seguir bem durante a nossa vida, os nossos dias que Ele deu, que só Ele sabe, entendeu? A gente pode abreviar ou longevidade por causa do nosso livre-arbítrio. Se a gente for uma pessoa que se cuida, se a gente for uma pessoa prudente, por exemplo, no trânsito, essas coisas assim, a gente vai viver mais, isso é lógico. Porque é tudo baseado nas nossas escolhas, entendeu? Agora, se você viver uma vida de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou então fica entrando nessas furadas do sistema aí, para vocês ficar tomando veneno que dizem que cura, a sua vida vai ser abreviada. O que eu quero mostrar para vocês é que todos nós temos uma missão aqui nessa terra. Então você pode escolher servir a Deus ou servir a Satanás. Como eu te falei, eu estou aqui, eu passei todo o carnaval em casa e eu não tenho tristeza e nem inveja de quem foi. Eu adoro mergulhar, né, no mar, essas coisas, mas se eu for para mergulhar no mar e tem 20, 30 pessoas num espaço de 10 metros quadrados, eu não consigo ter a mesma tranquilidade. Não é preconceito contra a coletividade, entendeu, irmão? Que eu não gosto mesmo. Entendeu? E fora o custo, você fica 7 horas no trânsito para pegar uma distância de menos de 300 quilômetros.
Entendeu? Então, que coisa que você faria em 2 horas e meia, tu faz 7, 8. E você vê que não é acidente, é fluxo. É um monte de gente indo para o mesmo lugar. Quando eles falaram para você tomar essa picada, é um monte de gente, entendeu? Indo para o mesmo lugar tomar a picada que eles impuseram. Eu estava falando aqui dos remédios que curam, que curavam, que combatiam, que amenizavam os efeitos. Eles foram defenestrados por quê? Porque foram médicos que não tinham vínculos com grandes farmacêuticos. Quando eu falo para vocês que nós somos vítimas de um grande negócio da mídia, muita gente me chama de louco, de teórico da conspiração. Mas, meus irmãos, e quando a verdade começa a aparecer? Eu não estou aqui para me vangloriar não, irmão. Porque eu também sinto pelas almas que se foram e que vão continuar indo. Ó, tu quer ver uma coisa? Teve um embate aí com Zelensky, né, que é o presidente da Ucrânia, e Donald Trump. Gente, um monte de pessoas, e pessoas até que estão no meu Facebook, dito de direita, e que até eu achava inteligente, eles já pré-julgando, já falando que Donald Trump já está fechado com Vladimir Putin, que Putin... Meu irmão, esse negócio que a Rússia espalha desinformação, que ela se mete, isso vem há 10 anos, pelo menos. Inclusive, Donald Trump, na campanha do primeiro mandato dele, ele sofreu essa acusação, tá? E depois foi provado que é falso, que a Rússia estava interferindo nas eleições americanas. Isso é completamente falso. Entendeu? Que apreenderam o computador do Hunter Biden, lá, que é o filho pedófilo do Joe Biden, e descobriram que aquilo é absolutamente falso. O Putin, ele não é nenhum santo não, irmão. Não estou aqui puxando o saco de Putin, muito menos de Donald Trump. Eu já falei para vocês que esses caras são agentes do sistema, eles são GUs, vamos dizer assim, de 2 Reis 9, que eles não usam o método ortodoxo, mas Deus está com eles e usa eles para mudar todo o paradigma mundial. E eu não vejo ninguém melhor do que Donald Trump para isso. Só que o Zelensky, eu falei para uma amiga minha, se você soubesse que ele tem 11 mansões e muitos milhares de dólares na conta, e que ele, no começo da guerra, quando estava aquela destruição, aquele cenário de fome, né, junto com frio, de refugiados, que foi até deputado aqui de MBL lá, não foi para salvar ninguém, nem para jogar coquetel molotov, foi para cantar as lourinhas que tem lá, que é tudo lourinha bonitinha ucraniana. Entendeu? Mas as mulheres tudo em situação de penúria, por causa de uma guerra. Esse homem, ele, com a mulher dele, chamou a revista Vogue para ficar tirando foto. Ele todo bem vestido, a mulher toda bem vestida, o cenário de fundo, casa destruída, gente comendo com a mão, soldado com aparência de cansado, todo sujo. Para que isso até hoje eu não sei. E outra coisa, ele chegou nos Estados Unidos e ele provocou uma discussão. Quando você vai pedir ajuda para alguém, vai na casa de alguém pedir ajuda, você já chega chutando a porta, meus amados irmãos? Mas um monte de gente correu para falar que o Donald Trump está aliado com Putin, dando razão a esse cara. Esse cara foi um comediante. Ele é uma espécie de Danilo Gentili que deu certo lá na Ucrânia. Então, por que isso tudo? Por que eu estou falando isso tudo? Porque é o sistema ainda, meus irmãos. O sistema está saindo dos Estados Unidos. Na verdade, ele está sendo chutado pela administração Trump junto com Elon Musk. E ele está indo para a União Europeia. Quem é que está inventando essa falácia aí a favor de Zelensky? A União Europeia. A USAID se mudou dos Estados Unidos para a União Europeia. Então tudo que vier de lá vocês desconfiam, meus amados irmãos. Sai daí, sai daí, sai daí. Vai derrubar o tripé, sai. Então tudo que vier de lá vocês desconfiam, porque é tudo mentira, invenção, meus irmãos. É o mesmo sistema. O negócio da vacina é o mesmo sistema que está falando que vai combater a democracia, que o Donald Trump é malvadão, que o Bolsonaro é malvadão. Meus irmãos, o sistema ele não vai falar a verdade num ponto e a mentira no outro. Eles vão mentir ou vão falar a verdade. Por que vocês estão seguindo isso? Eu vejo um monte de gente aplaudindo o negócio de Oscar aí, do Ainda Estou Aqui, né? Meus amados irmãos, quem é um cineasta? É o Walter Salles, ele é irmão da família Moreira Salles, dona do Itaú. Esse camarada, esse cineasta, ele sofreu processo aí, mas a influência e o dinheiro dele fez anular, né, onde ele está extinto. Ele acobertou um conhecido grande traficante brasileiro.
Porque ele queria fazer uma biografia do tal do Marcola e ele estava foragido da justiça na Argentina e ele foi acusado, processo de investigação, mostrava que ele estava mandando dinheiro para esse cara para lá. Por quê? É só para fazer filme, meus amados irmãos? Meus irmãos, se você estudar política econômica, essa família Moreira Salles, junto com a família do Oswaldo Aranha, elas estão toda envolvidas nesse negócio de taxa de juros, de indicação de presidente do Banco Central, de taxa Selic. É essa que você vai comprar um carro por 50 mil, dá 30 mil de entrada, financia 20, tu vai pagar 60 mil, tu vai pagar mais do que tu deu entrada e 3 vezes o valor do carro, se você somar tudo. Esses camaradas que toda vez que tem uma crise econômica, eles chamam esses especialistas. Passa a pesquisar. Então é uma hipocrisia só porque esse homem ele é branco, ele é hétero, ele é rico, bilionário, tá? E, se eu não me engano, ele é o 11º homem mais rico do Brasil e o 3º cineasta mais rico do mundo, só atrás de Steven Spielberg e James Cameron. Aí depois vem ele. Aí ele conta só uma parte da história, mas o que interessa pro povo é a festa, é o Oscar. Se fosse para dar Oscar para alguém, vai para lá, Pretinho, pelo amor de Deus, vai para lá, por favor. Vai para lá, por favor. Poxa, o cachorro perturbando aqui. Aí ele tá falando. Gente, pro povo é um negócio do Oscar. Negócio de Oscar para lá e para cá. Filme mediano. Antes desse pro Tropa de Elite, que não ganhou estatueta nenhuma, é sucesso até hoje, até nos Estados Unidos. Então o que acontece, meus amados irmãos? É tudo, sai daí, cara, tu vai derrubar o tripé, querido. Tu vai derrubar o tripé, querido. Aí o que acontece? Ele justamente representa uma classe que eles descombater. Bilionário, branco, hétero, e que influencia. Esse Oscar de melhor filme foi comprado, meus amados irmãos. E ele esqueceu até da amiguinha dele. Aí essa Fernanda Torres, que é uma boa atriz, o que ela veio dizer? Na época do Bolsonaro, a gente não poderia ter feito esse filme. O Bolsonaro foi e deu uma entrevista. Por quê? Qual é o filme que eu proibi? Então, usando a mentira ainda. Então, um sistema, irmão, esse negócio de Zelensky, de Rússia. Vocês têm que se livrar desse sistema, meus amados irmãos. Vocês têm que se livrar das mentiras do sistema. Vocês falam que não, mas você continua sendo guiado pela mídia. Quando as pessoas vêm discutir comigo o negócio de Zelensky com Rússia, eu falo assim, aonde vocês estão pegando essas informações? Não, estou pegando em podcast, não sei o que. Qual? Tá ligado a quem? Se você parar para ver tudo que odeia Bolsonaro, que odeia Trump. Os liberaloides, os que apoiam a falsa agenda ambiental, que atravanca o progresso do país. Sabe o que eu guardo do Trump, meus amados irmãos? Que ele é um homem, ele cumpre exatamente o que ele prometeu. Ele não faz acordo, com ele não tem mimimi. E eu digo e repito, ele é assessorado pelos cérebros mais inteligentes do planeta. Então, toda vez que Trump tiver uma ação que você acha que é polêmica, você presta atenção e vai estudar o assunto, para depois você não passar vergonha. Ele está fazendo a limpeza, mas Jesus Cristo e a palavra de Deus é mais sábio que tudo isso aí, tá, meus amados irmãos? Esse é o vídeo de hoje. Desculpa aqui a estresse com o cachorro, porque se eu não fizer esse livro, derruba tudo, tá? E até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos grandemente.